Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, Gnosticismo, Esoterismo e Magia, do Richard Smalley. O Richard Smalley, ele é graduado pela Harvard College e pela Oxford University. Faz um livro aqui sobre gnosticismo, dentro de um viés gnosticista, eu diria até que ele é agnóstico, e ele está falando sobre alguns aspectos aqui do gnosticismo. Eu vou destacar alguns pontos do livro, né? Então, na página 14, ele faz essa diferenciação entre um conhecimento dito esotérico e exotérico, com X. Né? O esotérico é, de certo modo, um conhecimento proibido, geralmente com a conotação de algo obscuro, exótico e irrelevante para a vida diária, ou seja, algo que vai muito além. Sobre o ponto aspecto etimológico, tem exatamente o significado oposto, ou seja, vem do grego exotero, que quer dizer mais além. É preciso ir mais além dentro de si mesmo para entender do que se trata esse conhecimento. Então, é um conhecimento aí mais reservado. Né? Ele vai falar ali de Orígenes. Orígenes, ele também ele é um padre da igreja, ele é do século III, e que ele não se atém ao sentido literal da escritura. Né? Em determinada passagem, aqui no Princípios 4, capítulo 2, ele diz assim: quem seria tão tolo de imaginar que Deus, como marido, fez um jardim no Éden oriental onde plantou uma árvore da vida passível de ser vista e sentida? E afirmando-se também que à tarde Deus caminhava pelo jardim e Adão se escondia sob uma árvore. Suponho que, sem dúvida, tais passagens, valendo-se da história aparente, revelem-se figurativamente certos mistérios, ainda que os incidentes nunca tenham ocorrido. Então ele faz uma leitura alegórica da escritura, né? Faz referência, sugere, né? O Philon de Alexandria, que é um judeu também da diáspora, que também tem essa leitura aí mais alegórica da escritura, e está trazendo essa referência a essa religião mais é, é, interior, né? Mais esse conceito gnóstico. Né? Esses primeiros cristãos também faziam uso dessa palavra gnóstico para se referir a esses conhecimentos mais elevados, né? Que você não daria para um iniciante do cristianismo, estaria numa segunda etapa. Você tem Tomé, também vai nessa linha, o Evangelho de Tomé, né, que não foi escrito por Tomé, né, século II, né, é um pseudoepígrafo. Ele logo começa num dos primeiros ditos assim: aquele que descobrir a interpretação do que eu digo não experimentará a morte. Como no fragmento da carta de Clemente sobre Marcos, Tomé chega a insinuar uma iniciação. Dado momento, no dito 13, né, Jesus chama Tomé de lado para compartilhar com eles ensinamentos secretos. Quando retorna, os outros apóstolos perguntam-lhe o que dissera Jesus. Tomé respondeu: se vos disser algo do que ele me disse, pegareis em pedras e me atirareis, e um fogo sairá das pedras e vos consumirá. Os primeiros cristãos que sabidamente participavam desse conhecimento secreto, ou gnose, eram chamados de gnósticos. O Evangelho de Tomé é geralmente referido como um texto gnóstico. Essa visão convencional do gnosticismo era a de se tratar de uma heresia cujo desenvolvimento se deu no século II. Então, ele traz essa ideia de que esse Evangelho de Tomé estaria trazendo um conhecimento de Jesus que remeteria a Jesus. Né? Não está dizendo exatamente qual é o conteúdo disso. Né? Ele diz que se soubesseis, um fogo sairia das pedras e tal, mas não diz exatamente do que se trata. Então, aqui já é uma outra perspectiva, tá? Aqui já é uma outra perspectiva, que é uma perspectiva já que existe um ensinamento secreto ensinado por Jesus, tá? Então, não é essa perspectiva que está trabalhando a ortodoxia, por exemplo. Tá? Mas aqui é uma outra perspectiva que está desenvolvendo, vai ser desenvolvido mais por essa linha dos gnósticos. Tá?
A tendência das comunidades joanina e de Tomé volta-se principalmente para o que mais tarde foi chamado de gnosticismo. Contudo, até o ensinamento de Paulo, às vezes, pode ser compreendido sobre essa luz. Paulo diz assim: falamos do mistério da sabedoria de Deus, uma sabedoria oculta, predestinada por Deus antes do mundo para a nossa glória. 1 Coríntios 2,6. Então, Paulo ele usa de termos, uma terminologia dos gnósticos, está começando a se formar ali, ainda não vai ser uma doutrina mais elaborada, coerentemente com toda aquela cosmologia gnóstica, mas já começa a ter alguma coisa ali em Paulo, né? E ele, de certa maneira, ele está respondendo isso, inclusive usando de alguns conceitos. Raymond Brown, o gnosticismo, ele nasceu dentro do cristianismo. Foi uma dissidência da comunidade joanina, né? Então, aí ele desenvolve assim: não obstante, por fim, o gnosticismo fracassou, atingiu seu auge nos séculos II e III e em seguida começou a declinar, desaparecendo mais ou menos completamente no século XV. Uma razão para seu desaparecimento está certamente em sua insistência sobre o conhecimento e a experiência interiores, o que sem dúvida limitaria seus seguidores. A iluminação interior nunca foi atraente para as massas. O gnosticismo também pode ter perecido pela tendência a ser individualista, idiosincrático e difuso. Cada mestre gnóstico tinha seu próprio sistema e representação e arcano intrincado do universo. Tais tendências não permitiam aos gnósticos a formação de uma política coesa, como o cristianismo ortodoxo, e com sua rede forte, mas flexível de bispos, estava se desenvolvendo no segundo e terceiro séculos. Talvez a razão final para sua extensão seja simplesmente por ter sido muito obscuro. Então, essa busca por um conhecimento esotérico, reservado, oculto, isso foi gerando a dispersão. Ou seja, cada um começou a criar um sistema diferente do outro, as coisas não convergiam e dispersando muito, não há uma centralização, há uma rejeição à imagem de uma igreja, não se pode falar igreja gnóstica. Tudo isso foi pulverizando o movimento até que finalmente ele terminou em 300 variantes, né? Então ele fala dessa perspectiva. Nos ensinamentos secretos do cristianismo, aí está dentro daquele conhecimento esotérico que eu falei, né? Existem três níveis de constituição da humana: o espírito, em grego pneuma, a alma, seria psique, e o corpo físico. Então tem esses três elementos. Então tem os pneumáticos, que seriam os perfeitos, teria os psíquicos e teria os ílicos, né? Os carnais, que estão presos ao corpo físico. Essa estrutura tripartite é central para o cristianismo esotérico. Paulo já fala um pouco disso em 1 Coríntios 15, 44. Então, o autor Smalley, né, ele vai falar que essa linha mística que está em Paulo, certamente, que está nos cristãos carismáticos, mas que de certa maneira vai ser abafada pela ortodoxia, pela formação da igreja centrada em torno dos bispos. Esse movimento carismático vai perder força e vai se ramificar, ainda dentro do cristianismo, no movimento monástico, nos monges, nos padres do deserto, né? Então, isso vai ter uma ramificação por esse lado aí. E aí vamos para o século XIII, ele fala de Tomás de Aquino. A filosofia de Tomás de Aquino, mais tarde conhecida como tomismo, veio a ser a forma dominante da teologia do catolicismo. Nesse sistema, a razão é a forma mais elevada de conhecimento humano, constituindo a forma mais verdadeira de conhecer a Deus. Em consequência, a experiência espiritual passa a ser suspeita. Não é possível confiar nela por si só,
antes deve ser submetida à pedra de toque da razão, e a razão deve, por sua vez, estar em conformidade com a teologia da igreja. Então, ele tá dando aí esse desencadeamento aí. Tá? É isso. Muito obrigado, então.